Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu quero fazer uma reflexão com você a respeito de ficarmos lamentando por uma porta fechada e que, na verdade, do outro lado dessa porta nem tinha nada demais. Às vezes não tinha nada e às vezes tinha algo que nos feria. Eu sempre lembro da história de Moisés. Moisés, quando ele foi resgatar o povo do Egito, ele conseguiu, né? Chegou uma hora lá de tanto ele apurrinhar lá o faraó, ele conseguiu resgatar o povo do Egito e levar o povo embora. Só que no meio do caminho o povo era escravizado, tá? Lá no Egito o povo era escravizado. No meio do caminho, em algum momento, o povo falou assim para Moisés, eles estavam com fome, eles falaram assim: Moisés, era melhor que a gente tivesse ficado no Egito, porque lá pelo menos, lá a gente era escravizado, lá a gente apanhava, lá muitos de nós morriam, mas pelo menos nós tínhamos, sei lá, algo para comer, que seja cebola, sopa de cebola, sei lá, tinha alguma coisa para comer. E aí a gente olha isso e a gente fala assim, nossa, que povo ingrato. Deus estava provendo tudo para eles no deserto, né? Porque quando eles sentiam fome, Deus mandava lá carne. Quando eles sentiam frio, Deus mandava uma coluna de fogo. E quando eles sentiam calor demais, Deus mandava uma nuvem seguindo eles. Enfim, Deus provia sempre algo para eles naquele dia, mas eles estavam apegados a algo que era ruim, na verdade, para eles. E aí a gente olha e fala assim, meu Deus, que povo ingrato. Só que hoje, quando você traz para a tua vida, quantas vezes você fica apegado a algo que não é bom? Existem alguns terapeutas que ensinam coisas de conquista, sobre relacionamento. Eles ensinam as pessoas assim, quando você já estressou uma relação, se ausente por 30 dias desse relacionamento, fique longe dessa pessoa por 30 dias. Por que eles falam isso? Porque em 30 dias a tendência natural do ser humano é esquecer tudo de ruim e só começar a lembrar das coisas boas, tá? Então eles ensinam isso até como uma forma de você manipular uma pessoa. Então assim, eu aprontei, então eu sumo por 30 dias, depois eu volto com algumas técnicas, apenas lembrando a pessoa naquilo que eu sou bom, naquilo que eu... lembra do dia que nós fomos ao cinema, lembra, enfim, ativando gatilhos de coisas boas para a pessoa. Isso é uma técnica de manipulação. Outra coisa é quando você olha para a tua vida lá no passado e você começa a ficar, nossa, naquela época, nossa, as coisas eram maravilhosas. E a verdade é que naquela época tinham coisas maravilhosas e tinham coisas também não tão maravilhosas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a romantização de alguma época da nossa vida. Não que não tiveram épocas boas, mas às vezes você está apegado a algo que não é nem real, algo que nem era tão bom assim. E aí você deixa de olhar para o teu presente e você deixa de querer coisas melhores, porque você está apegado àquilo que passou. E de novo, que muitas vezes nem era tão bom assim. Às vezes você deixa de se abrir para um novo relacionamento, porque você está preso a um relacionamento do passado, que nem era tão bom assim. Talvez você recebia apenas migalhas daquela relação, mas pelo menos você recebia alguma coisa. Era melhor a migalha do que o nada que você tem hoje. Só que o nada que você tem hoje te dá a probabilidade de ter uma pessoa inteira. Mas aí você fica olhando para as migalhas que você recebia. Então, cuidado com isso. Isso pode ser para um emprego também. Talvez lá na empresa que você estava, as pessoas te humilhavam.
as pessoas te desprezavam, as pessoas faziam você se sentir menos inteligente, desvalorizada. Só que daí, como você não, hoje talvez você não esteja no melhor dos lugares, você fica apegado àquilo que passou. Ai, mas pelo menos lá eu tinha tal coisa. Cuidado com isso. Cuidado, porque se você não sabe reconhecer aquilo que é ruim mesmo na tua vida e o que é bom, você começa a se confundir. E aí o que é ruim você acha que é bom, porque é melhor aquele ruim ali existente do que o bom não existente. Olha, presta atenção nisso, é muito louco. Às vezes, para nossa mente, é melhor o ruim existente do que o bom não existente. Observe os teus padrões mentais, mude os teus padrões quando você perceber que você está sentindo falta de algo que nem era tão bom assim na sua vida. Mude o seu padrão, tenha um diálogo. Às vezes você precisa falar com você em voz alta. Hoje mesmo eu estava na minha aula de psicanálise, né? E o meu professor falou isso. Ele falou assim: fale em voz alta com você mesmo, como se você estivesse falando para uma outra pessoa. Então talvez você tenha que trazer você para a realidade. Do tipo, você tá louca de sentir saudade de tal coisa? Eu lembro que na época da faculdade, quando eu tava lá num ponto de ônibus, que eu pegava ônibus para ir embora, às vezes estava chovendo, frio, eu estava com muita fome, e eu falava para minhas amigas: presta atenção nesse momento que nós estamos vivendo. E o dia que eu disser para vocês que eu tô com saudade da faculdade, me lembrem dessa data, me lembrem disso. Isso ficou tão gravado na minha memória que eu lembro disso. Tipo, eu queria ter essa referência. Claro que na faculdade tiveram coisas maravilhosas, mas assim, para eu não ficar romantizando, porque existiam coisas difíceis também naquela época, entende? Então, separe aquilo que é bom daquilo que não é tão bom. Faça boas escolhas para a tua vida. Queira coisas conscientes. Não deixe que o teu inconsciente, ou de novo, a ausência de uma coisa boa, comece a achar que aquilo que é ruim é bom. Cuidado com isso, tá bom? Gratidão. Não esqueça de comentar esse vídeo, compartilhar, deixa o seu like, porque quando você faz isso, você me ajuda a entregar essa mensagem para mais pessoas. Talvez essa reflexão faça sentido para você hoje, talvez não, mas em algum momento você vai lembrar dessas palavras. Gratidão, um beijo, até o nosso próximo vídeo.